Fala aí, Nazireu, mais um sábado, como que tá o seu coração? Você tá bem? O coração tá queimando ainda por Jesus? Eu tô aqui mais uma vez para trazer uma palavra para vocês, para a gente meditar sobre um assunto, e eu quero começar uma série a partir desse vídeo aqui, de alguns conselhos para o seu 2024. Então o primeiro é, não caminhe sozinho, seja discipulado em nome de Jesus. Bom, antes da gente falar da Bíblia, eu quero contar para vocês um pouco da minha história referente ao discipulado. Eu cresci numa igreja que é evangélica e eu fui discipulado naqueles primeiros momentos pela escola bíblica dominical, que no caso hoje às vezes nem acontece no domingo, né? Mas naquela época, assim, pelo menos na minha época, que eu também não sou tão velho, era todo domingo de manhã a gente ia pra lá. Então passei desde da classe das crianças até a classe dos adolescentes, até quando eu tinha uns 13, 14 anos, sendo discipulado pela Bíblia, em apostilas e tal, e nunca tinha vivido até então, até os meus 16 ali, nunca tinha vivido um discipulado de verdade na prática. Eu tinha amigos, que são meus amigos até hoje, que foram líderes de jovens, líderes de adolescentes, que me ajudavam, mas não era um discipulado efetivo como eu tenho hoje. Depois disso, teve um amigo meu, um desses amigos meus, que foi ser missionário. Graças a Deus, a gente orou durante um tempo e ele me discipulou. Bem no finalzinho, quando ele estava lá na minha igreja, e depois quando ele foi lá pro Sertão. Inclusive, ele está lá no Sertão, sendo missionário até hoje, lá na UMCM Sertão. É um amigo ainda, muito querido. E nós caminhamos juntos ali, e ali foi a minha primeira experiência de discipulado, assim, de andar com uma pessoa e de ser confrontado em áreas que eu não imaginava que eu errava. Conheci algumas coisas que eu fazia que eu nem sabia que fazia. Esse processo foi sendo saudável. Até que quando eu casei, o Senhor me deu uma palavra para vir aqui, onde eu estou hoje, que é na MCM em Trindade, Goiás, e ser discipulado pelo pastor Jonatas. Pastor Jonatas, que é um dos nossos diretores aqui a nível de instituição. Então já tem 3 anos, já vai para o 4º ano que a gente firmou essa aliança de discipulado, estamos sendo discipulados e glória a Deus por isso. Então tudo que eu vou falar para você aqui, nós estamos gravando, é referente a algumas experiências que eu tive. Se eu tivesse que escolher um texto da Bíblia assim, né, para a gente poder começar a conversar então, para embasar a nossa conversa, qual seria esse texto? Seria Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Primeiro ponto que eu quero trazer, primeira reflexão já em cima desse texto o final, quando ele fala no cordão de 3 dobras, é a figura exata de nós entendermos que entre nós e o nosso discipulador, nós temos o Senhor guiando tanto ele quanto nós, fazendo com que a caminhada cristã aconteça, fazendo com que as coisas fluam, fazendo com que haja paz, com que haja relacionamento e com que haja direcionamento referente à nossa vida, entendeu? Então, esse conselho para você nesse começo aí, nesse finalzinho de 2023 para começo de 2024 cara, não caminha sozinho. Sozinho nós não vamos. Como ele diz no exemplo, como que uma pessoa sozinha, se ela cair, ela vai se levantar mais fácil? Não vai, é com outra pessoa que pode ajudar ela, que vai ajudar ela. Ela vai se esquentar sozinha? Não vai. Então, o texto bíblico é muito exato. E aqui eu queria dar 3 pontos para um discipulado saudável. Porque na minha caminhada teve coisas que eu acertei, coisas que eu errei dentro do discipulado. Como discípulo, ok? Como discípulo, hoje Deus tem dado alguns discípulos a nós, para mim e para a Brenda, mas eu estou falando essa conversa aqui bem como discípulo, tá? Então, o primeiro ponto, cara, que para mim, assim, que eu poderia te falar ore para o Espírito Santo te auxiliar a encontrar e ser instruído por alguém que esteja à sua frente. Ou seja, ora para Deus te apontar uma pessoa, um pastor de preferência, um cara que já está mais maduro que você na fé. Um cara que já está aí mais tempo que você caminhando. Porque não faz sentido você querer ser discipulado por uma pessoa que está atrás, que se converteu agora, ou que você vê que tem áreas parecidas com a sua na vida. Então, por exemplo, às vezes você cai em determinado pecado e vê que o cara cai também. Então, tipo assim,
Não tem por que você querer uma ajuda dele. Não que ele não tem alguma coisa para te oferecer, não estou descartando. Mas uma pessoa que já é sarada, curada nessa área, ela tem muito mais proveito para você. Por que eu estou dizendo para você orar? Porque tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que desfrutar do relacionamento com Deus. E quando você falar com o Espírito Santo, ele vai te ajudar nesse processo e vai ter aquela troca gostosa de experiências. Entende? Enfim, então pega essa dica. Ora para Deus te apontar alguém. Se relaciona com Deus, porque aí você vai ter essa troca de experiência boa com o Espírito Santo. E não escolha alguém que está atrás de você, pelo amor de Deus. E aí vamos para a nossa segunda dica. A segunda dica aqui, o segundo conselho para você desenvolver no seu 2024, dentro do discipulado, você vai procurar um discipulado que busca quebrar o seu orgulho. Meu amigo, não é fácil não. Todos nós somos orgulhosos, eu posso ser o primeiro aqui para levantar a mão para falar para você. Todos nós temos orgulho em alguma área ou em alguma coisa. Por que eu tô falando que você tem que quebrar o seu orgulho? Porque quando você andar com uma pessoa, em todas as áreas da vida, e eu falo em todas, na financeira, na relacional, na familiar, no ministerial, em todas as áreas, você vai ser desafiado muitas vezes a abrir coisas que são difíceis. Por exemplo, você vai ser desafiado, porque a Bíblia nos fala isso, a confessar pecados que você caiu para o seu discipulador, para essa pessoa que você confia, que você está tendo esse relacionamento. E aí, cara, aí que quebra o orgulho. Entendeu? Aí que o orgulho é quebrado. Porque quando você chegar para falar que você errou na área financeira, por exemplo, não é fácil reconhecer o erro. O fato de nós reconhecer Deus às vezes é mais fácil porque nós não estamos vendo Deus. Então orar, falar, Deus me perdoa, tal, mas quando a gente vai para alguém, para uma outra pessoa física, para você falar daquilo que você errou, aí você se esmaga aquele orgulho que tem dentro de você. E é isso que eu tô falando. Às vezes você não é o cara orgulhoso de andar da cabeça para cima, assim, na rua, pá, eu sou o bonzão, eu resolvo. Às vezes não, você não é esse cara. Mas você tem aquele orgulho que você não gosta de errar na área financeira ou na área da sua família e você não gosta de admitir os seus erros. E aí, ser discipulado num nível profundo é você admitir os seus erros para essa pessoa, a fim de que Deus te cure através da sua atitude. Tá conseguindo entender? Então, entra no segundo ponto aqui dentro do quebrar o orgulho, que é confessar coisas boas e ruins. Tem momentos que você vai conseguir fazer coisas boas, mesmo quando você tiver uma discussão com alguém, você vai reagir de boas maneiras, e aí você vai levar isso pro seu discipulador, pro seu pastor. Você vai falar, pastor, ó, houve uma situação assim com tal pessoa, mas eu me movimentei assim, eu consegui fazer desse jeito, foi bom. Beleza, parabéns. Mas vai ter momento, meu amigo, que você vai cair naquele pecado lá da masturbação, da pornografia, ou outros pecados, você vai roubar, ou você vai mentir feio, você vai fazer uma coisa que te envergonha, e aí você vai ter que falar essas coisas ruins também, para que você seja livrado do seu orgulho e para que Deus te cure do seu pecado, como está escrito em Tiago, ok? O terceiro ponto para você ter um discipulado saudável nesse 2024 que você está entrando aí, é o seguinte, você vai procurar estabelecer um lugar de honra com o seu discipulador. E como que esse lugar de honra ele é estabelecido? No relacionamento. Sabe, muitas vezes você vai chegar no seu discipulador não só para ser discipulado, para falar do que aconteceu, do que não aconteceu e tal. Você vai chegar nele para se relacionar. Você vai na casa dele para você tomar um café, você vai sair com ele para ir no shopping, você vai fazer coisas do cotidiano. E esse relacionamento de discípulo com discipulador, de ovelha com o pastor, é o que gera unidade. Existe uma frase que eu escutei de uma pessoa que me falou lá na minha igreja, lá em São Carlos, que ela disse assim, o relacionamento é a base para os dias maus. O que a pessoa quis dizer com isso? Quer dizer que os dias maus vêm, mas se nós não tivermos a base do relacionamento, esses dias maus destroem o nosso relacionamento. Só que quando nós temos a base, esses dias maus não destroem. Então quando você for lá, que você for repreendido pelo seu discipulador, pela base do relacionamento, você vai se sustentar na aliança, entendeu? E esses pequenos detalhes, eles vão gerando uma maneira de relacionamento de honra sua referente ao seu discipulador. Então, se você quer ser um líder um dia, Deus te dá uma dica. Aprenda a ser liderado primeiro. Se você quer ser um pastor, aprenda a ser pastoreado, entendeu? Então, passe pelos processos de um lado para depois você começar a desfrutar e a desenvolver, ou melhor, a desenvolver depois a desfrutar o outro lado. Eu quero só te dar um exemplo bíblico. Os discípulos, eles estabeleceram essa honra em respeito a Jesus depois que eles caminharam 3 anos. Porque eles caminharam 3 anos, Jesus morreu, todos eles fugiram, menos João. Eles ficaram naquela, rapaz, ele falou que ia ressuscitar e agora ele ressuscita e ele restaura alguns relacionamentos, como o dele
e o de Pedro, e depois que ele é assunto ao céu, que no vamos ver em Atos, que os discípulos honram Jesus de uma maneira assim extraordinária, a ponto dos fariseus olharem para eles e falar, esses caras são iletrados, e eles realmente estiveram com o mestre, porque eles falam de coisas que ele falava, eles falam parecido como ele falava. E esse processo de honra aconteceu, depois de se relacionar. Então, eu espero que esses exemplos e um pouco do que eu te contei até aqui faça sentido. Para nós finalizarmos o vídeo, eu quero te dar um alerta, como a gente diz hoje, te dar uma chave, te dar um chacoalhão aí, para você tomar cuidado com as suas emoções dentro do discipulado, porque isso pode te levar para um lugar errado, tá? Eu falo isso porque eu passei por esse vale das emoções e eu não quero que você passe. Então, o que eu quero te falar, que Deus criou a gente com as emoções, com os sentimentos, mas não nos criou para nós sermos extremamente emocionais. Se você for muito assim, referente ao seu discipulador, você pode cair num erro, que muitas pessoas caem, que eu vejo, que existe ainda na igreja brasileira, e existem muitos discipuladores, pastores, se aproveitando. Qual é o erro que o discípulo cai? De entrar numa dependência emocional. E a partir dessa dependência emocional, tudo que ele vai fazer, tipo assim, se ele vai trocar de celular, ele liga pro pastor para falar, pastor, então, eu tô com o iPhone tal, eu quero o outro iPhone, será que eu deveria comprar? Não, irmão. Isso já é excessivo, entende? Não precisa disso. Tem histórias, relatos de pessoas que iam trocar de carro e o pastor, o discipulador, que era aquele cara abusivo e tal, o cara falou que era um carro azul e o discípulo não trocou de carro porque o outro carro era azul. O discipulador dele falou assim, não, tem que ficar com esse carro cinza, um carro azul não dá, não sei o quê, e o cara não trocou. Por quê? Porque estava tão ligado emocionalmente que ele não conseguia viver. Aí sabe o que acontece? Essas pessoas que entram nesse lugar, elas se esquivam das responsabilidades delas em Deus. Aí elas podem cair num erro de achar que a vida do discipulador, a vida espiritual do discipulador, é a vida espiritual dela. Então tudo que o discipulador faz ou deixa de fazer, tipo assim, se ele vai pra África, eu tenho que ir pra África. Se ele vai cuidar do povo na favela e tal, eu tenho que ir, meu ministério é com a favela, porque o meu pastor tá indo pra lá. Não, cara, tem uma individualidade pra você. E esse é o ponto pra você tomar cuidado. Que vai ter sim, você vai se relacionar, você vai honrar, você vai desenvolver coisas juntos, mas tem coisas particulares que Deus vai fazer apenas você fazer. E se você ficar atrelado ao seu discipulador, pastor, emocionalmente em tudo que você faz, você não vai desfrutar disso. Entendeu? Então, é um momento de nós pararmos de olhar para as pessoas como muletas, entende? Quero finalizar com isso. Pare de olhar para as pessoas como muletas. Pare de olhar para homens, grandes referências de Deus, que às vezes você nem conhece ou você conhece sendo seu pastor, e achar que ele é a sua muleta, que você só caminha em Deus se você estiver perto dele, você só caminha em Deus se ele te der uma palavra. Não, não é mais tempo disso. Vamos crescer, em nome de Jesus. Bom, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que tenha ficado bem salvo no seu coração aí, que você possa ter salvado lá, igual no Instagram, né, que tem aquela bandeirinha. Clica aí, salva no seu coração, tá? Referente ao conteúdo que a gente tá fazendo, curte aí, compartilha, se você tá gostando. A gente tem preparado, tem feito toda uma mobilização para estar aqui, para poder estar servindo você. E se tiver essa resposta aí do joinha e da inscrição no canal, a gente já vai ficar assim, ó, sabe festa no céu? Que Deus fala que quando um pecador se arrepende tem festa no céu, aqui é quase igual para nós. Se alguém se inscrever, a gente faz festa, desse jeito, tá bom? Deus abençoe e até a próxima semana. Tamo junto. Valeu!